a mais um programa Dose de Gestão, o último de 2021, trazendo um tema que foi muito debatido esse ano, mas que ano que vem e nos próximos ainda vai ser muito falado. Estamos falando aqui de implementação de um programa de compliance e os seus impactos. Eu tenho certeza que você ouviu muito falar sobre integridade, compliance, governança corporativa. É um tema que está na boca de todas as organizações. E para falar sobre isso, sobre as organizações hospitalares, as unidades hospitalares e esse programa de compliance, nós trouxemos aqui no Dose de Gestão os administradores Thalita Duarte Filipino e Jamil Moisés Filho, que são membros da Comissão Especial de Administração de Serviços de Saúde aqui do CRA-RJ. Thalita, Jamil, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Érica. Obrigada, pessoal do CRA, da Comissão Especial em Serviços de Saúde. Muito obrigada por esse espaço. É sempre um prazer receber vocês aqui. É sempre muito gostoso esse nosso papo. E vamos, então, falar sobre compliance. Jamil, se você me der licença, primeiras damas, vou chamar a Thalita para falar para a gente o que as empresas devem fazer para implantar um efetivo programa de compliance, algo que reverbere dentro de toda a organização. Thalita, a palavra é sua. Bom, Érica, muito obrigada. Obrigada novamente, né, por esse espaço que a Comissão Especial em Serviços de Saúde sempre disponibiliza para a gente. E o momento, né, da gente conversar sobre assuntos de relevância para todos os administradores, principalmente para os administradores em serviços de saúde, são temas relevantes, e esse é o nosso último Dose de Gestão de 2021, e a gente trouxe um tema tão importante, de tanta qualidade, para esse momento que nós estamos vivendo. Então, trouxe essa implementação de um programa de compliance e seus impactos. Como que é feito esse programa de compliance, né? Quais são as necessidades da empresa? Eu trouxe, de acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o compliance ele é um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividade praticada por um agente econômico e qualquer um dos seus sócios ou colaboradores. Então, trazendo esse conceito importante sobre compliance, a gente pensa em três grandes áreas que o programa ele deve abranger para que isso seja efetivo dentro de uma instituição. A área da prevenção, a área da detecção e a área de resposta. Dentro da prevenção, a gente pensa num treinamento, na comunicação, nos códigos de conduta, normas de procedimentos. E na detecção, essa análise dos riscos, a investigação, o monitoramento dos riscos. E na resposta, a aplicação de sanções, a remediação e a implementação de melhorias. Então, um programa de compliance, para ele ser efetivo dentro de uma instituição, ele perpassa por todas essas grandes áreas. Mas, num primeiro momento, quais são as ações fundamentais para que a empresa ela possa implementar esse programa? Em primeiro momento, a empresa ela precisa se comprometer com esse programa, é o compromisso da própria empresa com o programa. Deve ser feito um mapeamento dos riscos dessa empresa, elaboração de um código de conduta, a implementação de programas contínuos de comunicação e treinamento, a disponibilização de canais de denúncia, a realização do due diligence e a execução de auditorias e monitoramento. Então, a gente trouxe 7 passos aí que são fundamentais para que esse programa ele comece a acontecer dentro da instituição. E aí, vamos falar um pouquinho de cada um desses passos. O compromisso da empresa com o programa, o papel da alta administração. O gestor, o autogestor, a alta gestão de uma instituição, ela tem um papel fundamental dentro do programa de compliance. Primeiro, é essa alta gestão que define os recursos que vão ser destinados para o programa. Ela seleciona o profissional que será responsável por conduzir o programa dentro da empresa. Ela faz também a aprovação do plano estratégico. Mas também é a alta gestão que deve liderar pelo exemplo,
deve também cumprir esse programa e ser uma fonte de esclarecimento. Então, esse gestor ele tem esse papel central dentro do programa de compliance. E esse programa ele não será efetivo, o professor Ricardo Simonsen traz para a gente que ele não será efetivo se os funcionários e as partes relacionadas não tiverem segurança. Segurança de que denúncias ou riscos analisados ou eventos que aconteceram, se eles não forem devidamente analisados dentro de um ambiente de segurança institucional, ou se eles desconfiarem que o programa de detecção de fraudes é seletivo. Então, para que este programa de compliance ele seja efetivo dentro da instituição, ele necessita de um comprometimento de toda a organização. Então, e como item 2, a gente trouxe o mapeamento dos riscos que a instituição ela está imersa. As instituições elas são imersas a vários riscos, né? São sujeitas a vários riscos. Riscos legais, operacionais, financeiros, regulatórios, e o risco de compliance dessa instituição. E aí, então, precisamos fazer um ponto fundamental para este programa é fazer esse mapeamento desses riscos. Deve ser feito através de colher os dados com as áreas da empresa, registrar os riscos que foram identificados, avaliar se já houveram eventos de fraude e corrupção nessa instituição, também identificar potenciais riscos relacionados ao negócio, também identificar se essa empresa tem ou não algum vínculo com algum ente público, também é fundamental, e também entender o ambiente regulatório que essa instituição está imersa. E para mapear esses riscos, além dessa análise do ambiente, dos objetivos da instituição e a identificação desses riscos, esses riscos precisam ser avaliados e precisam ser criadas as respostas para cada um desses riscos. E também esse contínuo monitoramento dos riscos que essa instituição está inserida. E aí, como item 3, a gente trouxe a elaboração de um código de condutas e políticas. É um dos primeiros passos para reforçar a cultura de compliance da empresa. Ele é essencial para garantir a transparência e o respeito às leis e normas no ambiente organizacional. É importante ter esse código de conduta, principalmente porque ele serve como auxílio para o funcionário entender, conhecer, saber qual é o comportamento que a instituição espera que ele tenha. Então, um código de condutas e políticas é como um norte para aqueles funcionários, para todos que têm algum tipo de relacionamento com a instituição. Então, é importante a elaboração desse código. E aí, não adianta somente fazer a política, você ter toda a estrutura da política já preparada, você criar os códigos de conduta, se não se faz dentro da instituição uma implementação de programas contínuos de comunicação, porque senão tudo isso será apenas um programa no papel, não terá a adesão esperada que a gente tem de todos que têm algum tipo de relacionamento com essa instituição. Então, é importante fazer o código de conduta, é importante ter a política, mas ela precisa que ser continuamente comunicada a todos e que eles sejam treinados continuamente pela importância que existe dessa cultura de legalidade na instituição. Então, é um pilar importante para que a atividade de compliance alcance seus objetivos e é formado pelos programas de treinamento e de comunicação. Deve ter a participação de todos os funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, colaboradores em linguagem clara e acessível. Então, sempre a comunicação do que foi definido dentro da política de compliance precisa ter essa ampla divulgação para que ela tenha adesão necessária. E essa política de treinamento, ele é um instrumento de conscientização permanente, é um meio de mostrar o compromisso da empresa com a prática do compliance. É de extrema importância, então, que
todos tenham acesso a essa comunicação, acesso a esse treinamento, porque é através dele que a empresa se mostra comprometida com aquela política que foi determinada, com aquele código de conduta que foi feito, que foi elaborado. Então, ele é de extrema importância para a instituição. E aí, como todo programa, ele é necessário sempre estar sendo analisado o monitoramento da efetividade, se realmente aquela forma de comunicação está sendo efetiva, se aquele treinamento que foi dado, se ele alcançou o objetivo dele. Então, isso é de extrema importância também. E aí, como quinto passo, a gente coloca os canais de denúncia, né, que são de extrema importância, criar esses canais de denúncia dentro da instituição, porque ele é o canal, ele é o instrumento que permite que denúncias cheguem até o conhecimento da gestão. Se teve alguma violação do código de ética ou do código de conduta, ou qualquer tipo de violação, é através desse canal de denúncia que se permite que as pessoas possam informar isso para a alta gestão. E aí o canal, ele pode, não tem uma regra, qual o melhor canal, o canal é o que é importante que ele exista. Pode ser telefone, e-mail, fisicamente, urnas físicas, ter um espaço próprio no site, pode também estar disponível para terceiros usarem, e a administração desse espaço também pode ser feita ou pela própria empresa ou por um terceiro. O canal ele serve como instância de mediação entre o denunciante e a organização. É através neste momento que o denunciante ele entra em contato com a organização e a organização entra em contato com o denunciante, devolvendo a ele qual trato foi dado com aquela denúncia. O canal se comporta como uma importante ferramenta no controle permanente e efetivo para o cumprimento das normas, fortalecendo essa cultura ética na organização. E aí tem a decisão dentro da instituição, que é importante também pensar se as denúncias vão ser anônimas ou se as denúncias não vão ser somente denúncias anônimas. A denúncia anônima, ela propicia um maior incentivo, que as pessoas, né, ficam com menos preocupadas de se identificar, mas, por outro lado, ela dificulta um pouco a investigação, porque ela não permite que os fatos sejam esclarecidos junto à fonte. Então, é uma decisão que a instituição precisa tomar e monitorar, ver o que está sendo mais efetivo ou não. E para que haja adesão dos colaboradores à utilização desse canal, ele deve promover, a empresa tem que promover que existe, mostrar que é seguro, estimular a utilização do canal de denúncia. Isso é de extrema importância para que ele não seja simplesmente um canal que não seja efetivo, não seja utilizado pelos funcionários. Então, é importante que a instituição ela divulgue isso, divulgue a forma de utilização, as proteções que tem para o denunciante. Isso é importante trazer também. O denunciante precisa ter o retorno, como a gente já tinha falado, porque quais ações foram tomadas para que não achar que simplesmente eu fui lá, denunciei e nada aconteceu, porque aí você tira um pouco não estimula, né, as pessoas a continuarem usando ele, seus pares, para continuar usando esse canal. Outra ferramenta fundamental que deve estar contido dentro do programa de compliance é a realização do due diligence, para evitar que um terceiro que tenha relação com a instituição, mas que não tenha o mesmo compromisso com as condutas de conformidade e que haja em nome dela ou que represente de maneira diferente com as definidas na política de compliance, essa realização do due diligence de terceiros, ela é essencial, é importantíssima. Então, é fundamental que a empresa conheça muito bem os terceiros que representam essa empresa, que ela mantenha algum tipo de relacionamento. Essa instituição, ela tem algum programa de compliance? Quem são os sócios dessa empresa? Existem cláusulas no contrato que está se fazendo para que reduza o risco? Tem risco de corrupção na atividade que está sendo executado? Então, a realização do due diligence é de fundamental importância para essa política e para a proteção. Porque é uma ação que essa ação do due diligence ela é fundamental para proteger a empresa de envolver-se com terceiros de má reputação. E isso faz evitar
que a imagem da instituição seja prejudicada com isso. E, por último, trazendo como último ponto, a execução de auditorias e monitoramento. É fundamental que esse programa ele seja continuamente avaliado, uma avaliação periódica, com a ideia de identificar eventuais falhas, corrigir essas eventuais falhas, identificar mecanismos que não estão funcionando para a readequação, identificar os mecanismos que geraram algum resultado positivo e incentivar esses mecanismos. Então, esse monitoramento do programa ele é fundamental para a subsistência dele. E aí, esse monitoramento ele pode ser feito de várias formas, pode ser feito através de algum programa, soluções informatizadas, testes de aderência com os funcionários, com as pessoas que mantêm algum tipo de relação, o número de conformidades encontradas, de não conformidades encontradas, a quantidade de denúncia que aquela instituição recebeu, tudo isso ajuda no retorno, né, de como essa política ela está caminhando dentro da instituição. E através desse monitoramento constante, é necessário que haja a atualização do programa de compliance, contribuindo assim para o aperfeiçoamento contínuo. Então, através desse monitoramento, o programa precisa acompanhar esse monitoramento para que ele possa ir cada vez mais se aperfeiçoando e cada vez mais ganhando corpo, porque não existe um programa pronto para todas as instituições. E, inclusive, esses 7 passos que a gente coloca são fundamentais, a literatura traz como passos fundamentais, passos importantes para dentro de uma política de compliance. Só que a gente precisa mesmo entender a instituição, cada instituição precisa se conhecer e precisa monitorar essa implementação dessa política que traz benefícios, sem dúvida, para todo mundo dentro da organização. Muito obrigada, Érica, muito obrigada. Volto com você aí. Muito obrigada, Thalita, pela sua apresentação. Muito importante a gente falar realmente sobre o compliance, tão presente em qualquer organização hoje em dia. Então, após as damas, Jamil, chegou a sua vez. Aí eu pergunto para você, qual o impacto que uma política de compliance ocasiona na instituição? Importante a gente sabe que mas quais são os impactos? O que as pessoas vão ver diretamente nessa questão do compliance? Obrigado. A Thalita foi completa, ela falou de todos os pontos que são essenciais e eu vou pegar uma outra fonte para complementar o que Thalita muito bem falou. Então, reforçando o que Thalita falou tão bem, o compliance ele está dentro de um grande guarda-chuva chamado governança corporativa. Então, é importante para a administradora, para o administrador, primeiro, se você vai montar uma organização, tente já montar com esses princípios, o que Thalita falou, tente já colocar dessa forma, porque vai ser muito mais fácil. Porque a maioria das vezes a empresa já tem décadas, tem algumas organizações de saúde, são quase centenárias, e já existem vícios, como acontece na casa da gente, existem vícios e que ficam mais difíceis de serem mudados, né, melhorados. Então, baseado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, compliance faz parte de um dos pés, é como se fosse os pés de uma mesa, em que tem a accountability, quer dizer, a prestação de conta, a equidade, tratar tudo da mesma forma, as pessoas com os mesmos critérios, transparências nas ações e, como eu falei, o compliance. Mas lembrando que as organizações de saúde, elas estão dentro de um contexto, tudo acontece ao mesmo tempo. Por isso que a dificuldade das organizações existentes é de conseguir fazer essa mudança. Porque imagina uma organização de saúde está dentro de um ambiente onde estão os concorrentes, para quem tem concorrente, porque existem, mesmo as empresas públicas, elas têm concorrentes, as filantrópicas e principalmente as organizações de saúde privadas. Elas estão juntos com os clientes, com os fornecedores.
com potenciais entrantes, com órgãos governamentais, não governamentais. Quer dizer, essa é a dificuldade. E o programa de compliance, ele foi criado principalmente baseado em duas leis. A lei anticorrupção, né? Principalmente quando você tem as organizações governamentais, ela foi promulgada, sancionada em 2013, é a Lei 12.846, e a partir, inicialmente focada para as organizações públicas, mas depois as outras empresas que têm ações na Bolsa. A gente tem muita empresa de saúde com ações na Bolsa agora. E as que não têm ações na Bolsa, a gente tem sócios e sócias da mais diversa origem, né? Então, essa lei ela se ampliou e passou a ser utilizada por várias organizações, não só as públicas. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que define todo o comportamento, as regras que a empresa deve ter com os dados que usam. Então, isso é muito importante. Então, a partir daí, que se cria o programa de compliance, que faz parte do grande guarda-chuva de governança corporativa. E os pontos que a Thalita colocou, ela falou com um detalhe muito maior do que eu vou falar aqui de forma resumida. O compliance gera o chamado programa de integridade. Então, o primeiro ponto, envolver todos da organização, começando pela direção. Todos devem ser envolvidos com uma linguagem, Thalita falou isso, adequada, uma linguagem clara, uma linguagem simples, uma linguagem direta. Então, todos. Em seguida, treinar, e eu botei o termo adequadamente, porque nós precisamos de todos na organização. Nós não precisamos só de quem tem curso superior, quem tem pós-graduação, nós precisamos de todos. E dependendo da organização de saúde, ela tem um nível operacional consistente, um percentual grande de pessoas que trabalham no nível operacional. Então, essas pessoas elas devem ser treinadas. Só para informar, eu fiz o curso da Lei Anticorrupção e fiz o curso da LGPD. Foram cursos bem bolados que pegaram coisas reais, situações reais, sem eu botar o nome da organização para que a gente respondesse. E eu fiz os dois cursos. Então, mas treinar adequadamente. Elaborar um código de ética inclusivo. O código de ética, atualmente, é uma das coisas mais complexas de realizar. Por quê? Porque, às vezes, ela chega na fronteira do assédio. Então, a forma como deve ser colocada o código de ética, ela tem que ser feita de forma que todo mundo se sinta incluído. Como eu disse, nós precisamos de todos na organização e queremos ter relacionamentos ad eterno com todos. As pessoas que entram, as pessoas que saem, quer seja por aposentadoria, quer seja por querer novos desafios, a gente precisa continuar. O ideal é que a gente continue com esse relacionamento. Então, esse código de ética ele deve ser muito bem elaborado, com várias mãos ao mesmo tempo, olhando sobre vários aspectos para que ele seja inclusivo. E, a partir daí, estabelecer procedimentos de controle, como Thalita falou tão bem. Designar ou contratar externamente. O ideal é que uma pessoa possa ser designada como responsável. A lei anticorrupção estabelece que a gente precisa que uma pessoa responda. Essa pessoa precisa ter autonomia. Porque, como eu disse no primeiro ponto, a alta direção ela tem que estar comprometida, porque se ela só estiver falando isso por retórica, a gente vai ver que esse programa de integridade ele não vai acontecer. Vai ser uma fachada. Então, esse responsável ele tem que ter autonomia para aplicar o programa, para responder perante a lei. Ele vai ser responsável. A empresa,
a lei anticorrupção, ela exige que a empresa designe uma pessoa. Então, essa pessoa fica à mostra, fica na vitrine para acompanhar e responder. Thalita também falou muito bem, criar canais de denúncia. Esses canais eles têm que ser de forma que as pessoas acreditem nele. Então, eles têm que ser confiáveis, não é? Porque senão não vai acontecer, né? E medidas disciplinares, porque precisa existir de acordo com a lei, para colaboradores, para fornecedores, etc. Não é uma situação fácil, é uma situação complexa, que necessita de amadurecimento, por isso que a administradora, o administrador que estiver nos assistindo, se aprofunde nesses programas, se aprofunde em governança, se aprofunde em compliance. Como a Érica falou, isso é um assunto importante, foi durante esse ano todo, e vai continuar sendo importante nos próximos anos. E eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para a Érica. Obrigada, Jamil, pela sua participação, pela sua palestra aqui no Dose de Gestão. E para a gente se despedir do ano, se despedir de todo mundo que nos assistiu até aqui, eu queria que vocês dessem uma dica, com toda a experiência que vocês têm de trabalho, dessem uma dica para a organização, para a unidade de saúde, que queira realmente ampliar o seu compliance, trazer o seu compliance para o dia a dia, para o cotidiano da unidade. Qual seria aquela dica de pé de orelha que vocês dariam para o gestor de saúde daquela unidade? E aproveitando, despeçam-se aqui dos nossos espectadores do Dose de Gestão. Primeiras damas. Bom, Érica, eu acho que fundamental, o professor Jamil também trouxe isso, e realmente o comprometimento da alta administração. Dependendo, a gente precisa realmente que o gestor esteja comprometido com esse programa, que ele queira trazer esse programa, que ele adote esse programa como uma ferramenta de gestão para ele. Então, se isso não existir, se isso não acontecer, o programa ele vai ser mais um programa, mais um setor dentro da instituição, mais um documento que ele não vai ter efetividade, porque ele precisa realmente ser um norteador de condutas dentro da instituição. E aí, para ser esse norteador de condutas, ele precisa deste apoio. E aí, tendo esse apoio da alta gestão, com certeza ele tem uma grande possibilidade de ter sucesso, porque a gente aí conseguiria implementar todas essas políticas que eu acabei de falar, o professor Jamil também perfeitamente trouxe também, todas essas ações que são necessárias, elas precisam de um apoio do gestor. Então, não funcionariam, em hipótese alguma, se não houver esse apoio incondicional do autogestor e podendo tomar decisão, um decisório mesmo, de ter o poder decisório de implementar, de cobrar, de aplicar medidas sancionatórias, isso é fundamental. E agora o senhor, professor. Falou muito bem, é isso mesmo. Se você pensar governança, são situações até intuitivas, mas que a gente vai deixando de lado no dia a dia da empresa. Critérios de entrada, critérios de saída, critérios de distribuição de lucro, o que fazer com o lucro, de reinvestimento, isso tudo deve ser colocado. Geralmente, e as organizações de saúde tiveram muito disso, começaram naquele entusiasmo, sem nenhuma prática, sem os princípios da administração ali dentro, foi muito no coração. E aí depois começam a ver os problemas, principalmente com a judicialização das relações. As relações estão judicializadas, não é só entre empresas. E aí começam a ter os problemas. E aí, às vezes, uma grande amizade pode virar uma grande inimizade.
e que poderia ser evitado. Então, um programa de compliance não é para pegar ninguém, não é para punir ninguém, ao contrário, mas é necessário que se estabeleçam as sanções justamente para a pessoa saber que aquilo, além de não ser o correto, aquilo vai causar prejuízo pessoal, né? A gente sabe que hoje as empresas, dependendo do que se faz, do que acontece, o valor delas cai, né, assim, vertiginosamente, e para depois reconquistar uma dificuldade. Então, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa poder olhar para todo mundo para o resto da vida. Então, quanto mais clara for a comunicação, quanto melhor for o envolvimento, que a Thalita falou muito bem agora, da alta direção, porque se isso não acontecer, nada vai para frente, vai ser só coisa de fachada, melhor para a organização, melhor para ela, melhor para todo mundo, porque se eu trabalho numa organização de saúde, eu quero que ela cresça, que ela melhore, eu quero continuar, né? Todo mundo tem essa intenção, eu acredito nisso. E um bom programa de compliance consegue ajudar nesse sentido. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Passo a palavra para a Érica. Eu que agradeço, Jamil, Thalita, é um prazer recebê-los aqui no nosso Dose de Gestão. E eu aguardo você no próximo programa, 2022. Tenho certeza que essa comissão maravilhosa de administração e serviços de saúde vai trazer ainda mais conteúdos para vocês. Eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.